Queridos irmãos, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Desejo que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida e de todos os que nos assistem. Eu sou o presbítero Josué Batista e você está conosco no canal Bereano Pentecostal, um canal voltado para o estudo da Palavra de Deus e para o desenvolvimento da vida cristã. Aqui você encontra conteúdos diversos para a sua edificação espiritual. Por isso eu te convido a se inscrever no canal e a ativar o sininho das notificações para receber os nossos conteúdos. Nesta ocasião estamos aqui mais uma vez para o nosso quadro de estudo das lições da Escola Bíblica Dominical, o nosso programa voltado para a EBD. E você é nosso convidado a estar conosco em mais um estudo. Hoje faremos o estudo da lição de número 12, que traz como título A Vida Abundante. E o nosso convidado para estar conosco estudando este assunto é o presbítero Eliabe Feitosa, um amigo de longas datas e que hoje nos dá o privilégio de estar aqui em nosso estúdio, no estúdio do Bereano, para estudar este assunto maravilhoso. Eu quero pedir ao irmão Eliabe para que saúde os irmãos, diga alguma coisa, se apresente, que o que queira, trazer sobre a sua vida e também a gente possa, depois disso, fazer o estudo da lição. Amém. Meu pastor Josué, a paz do Senhor, e também a todos os irmãos que certamente irão assistir e compartilhar desta aula tão abençoada. Eu sou o presbítero Eliabe Feitosa, e casado com a irmã Aldelene Feitosa, e pai de 3 filhos, João Levi, José Elias e o Eliabe filho. E também eu estou dirigindo uma das congregações do campo de Maracanaú, congregação o Campo do Jordão. Tem sido uma bênção ali o trabalho, Deus tem prosperado. Estou muito feliz por estar aqui com o Senhor, é um prazer poder aprender, compartilhar e nos edificarmos, em nome de Jesus. Amém, Eliabe. A nossa alegria, tá certo, também é muito grande recebê-lo aqui, mais uma vez. Aliás, mais um companheiro que vem, estar conosco, a sua primeira vez aqui conosco, espero que possamos ter outros momentos. Amém. Para estudar a Santa Palavra de Deus. Hoje, nosso assunto é a promessa de vida abundante. Eu quero só reforçar aqui com os irmãos que acompanham o nosso canal, os nossos conteúdos, é que estamos estudando as lições do 4º e último trimestre do ano de 2024, com essa temática maravilhosa, as promessas de Deus. Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. E já estamos quase concluindo o estudo dessa série de lições, hoje a lição de número 12, e quem acompanhou, quem tem ido às escolas bíblicas dominicais ou escolas bíblicas, tem sido abençoado e a fé tem sido fortalecida. Presbítero Eliabe, eu vou ler aqui o texto áureo, depois você lê a verdade prática. Eu sou a porta. Texto áureo. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá, e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Está em João capítulo 10, versículos 9 e 10. A verdade prática. O Senhor Jesus tem uma promessa de vida abundante para quem se relaciona com Ele de maneira plena. Glória a Jesus. Aleluia, Jesus. A seguir nós temos aqui a leitura bíblica em classe, que está no Evangelho de João, capítulo 10, versículos de 7 até o 18. E nós vamos agora à leitura dos objetivos da nossa lição. O primeiro objetivo é apresentar o Senhor Jesus como a fonte da vida abundante. O segundo objetivo aqui
conceituar. Eu vou ler, porque Isso, acho que você não encontrou aí. E se você encontrar, você lê o terceiro. Conceituar e explicar a vida abundante. Elencar o que identifica a vida abundante. Lê o terceiro já. Muito bem mesmo. Estava aqui num pescazinho aqui. Muito bom. Vamos prosseguindo aqui para a nossa introdução. Meu querido presbítero Eliabe, professor também da nossa EBD, um homem que a gente já conhece, né, das ministrações da Palavra de Deus, sempre usado por Deus. Eu quero que o irmão nos traga aqui uma visão geral, né, do que nós vamos estar nesta lição, trazendo aí o significado de vida abundante e onde encontrá-la, embora que a gente não se aprofunde nesse momento, mas que a gente traga assim a introdução ao assunto da lição. Amém, pastor. Vida abundante é uma vida plena, é uma vida completa, uma vida que nós podemos gozar dessa vida, e a fonte dela é Jesus, né? A vida abundante, ela nos faz vencer, né, todas as dificuldades, superar e olhar para frente, caminhar, e quem nos faz isto é Jesus. Ele é a fonte desta vida feliz, dessa vida abundante. Esta vida que é a vida completa, total, né? Ou seja, que atinge todas as áreas da vida do ser humano, né? Isso mesmo. O ser humano, ele é dotado de espírito, alma e corpo, né? Isso é. E eu creio que a vida abundante, ela vai contemplar cada um desses aspectos. Ele vai preencher, né? E até nos fazer transbordar, né, em meio às muitas intempéries da vida. A vida abundante é essa segurança que nós temos em Deus para continuar vencendo, né? Continuar como vencedores. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Muito bom. Vamos agora ao nosso primeiro tópico, que tem como título Jesus, a fonte da vida abundante. O irmão já falou aí que Jesus é a fonte, é onde nós podemos encontrar, mas nós vamos conhecer mais aqui nesse primeiro ponto, né? Essa fonte. E aí o primeiro tópico o subtópico é a fonte de verdadeira vida. E eu quero que você nos traga aí como é que o capítulo, que é o capítulo base, né, para o estudo desta lição, capítulo 10 de João, né, como é que ele nos apresenta o Senhor Jesus. Amém. É interessante, né? O capítulo 10, a gente pode aqui fazer algumas apontações, como por exemplo o versículo 7, que Jesus, ele é a porta das ovelhas, né? No versículo 9, Jesus é a porta da salvação, porque está escrito que qualquer que entrar por ele será salvo. Ele também é a porta da verdadeira liberdade, né? Que quem entrar por essa porta entrará e sairá. Então isso fala de liberdade, até o apóstolo Paulo até confirma isso em Gálatas 5 e 13, né? Que nós fomos chamados à liberdade. E também, ainda no versículo 9 do capítulo 10, ele é a porta do verdadeiro alimento, né? Ou da verdadeira comida. E aqui ele fala aquele que entrar por ele, entrará e sairá e encontrará pastagem, né? Que interessante, né? É um alimento, é um nutriente que nós temos em Cristo. O versículo 11 do capítulo 10 diz que ele é o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. E o interessante é que no versículo 36, ainda do capítulo 10, é uma implicação que me chama a atenção, que ele é aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo. Versículo 36 do capítulo 10. O bom pastor é aquele que foi santificado pelo Pai e enviado ao mundo. Assim, no capítulo 10 a gente pode ter assim uma apresentação de quem é o bom pastor, quem é Jesus aqui nessa metáfora, né, do bom pastor. Amém. O nosso comentarista também acrescenta aqui, irmã Eliabe, que o bom pastor, né, ele se relaciona com suas ovelhas, as protege.
se dirigindo à frente delas no caminho, né? É muito interessante aqui o capítulo 10 de João, que ele nos mostra Jesus, como você já falou, só quero Isso, né, acrescentar, uma bênção. Que Jesus ele é apresentado como a porta, né? Como a porta das ovelhas. Aí você falou, ele é a porta da liberdade. É a porta da salvação. Porta da salvação. Da liberdade, né? Da pastagem. Eu coloquei como o alimento, o nutriente, né? Que nos alimenta. Glória a Deus. Agora, quando ele se apresenta como bom pastor, ele é quem dá essa vida, a vida abundante, né? É verdade. Ele é a metáfora que traz essa figura desse pastor que cuida das ovelhas, que protege, que livra. Que maravilha. E eu só falei do versículo 36, geralmente a gente não lê todo o capítulo para trazer essas descrições. E me chamou a atenção que ele é aquele a quem o Pai consagrou ou santificou e enviou, né? Nos enviou o bom pastor, né? Que bênção. Glória a Deus. Muito bom. Vamos prosseguindo. Tem muita coisa boa para a gente aprender aqui. Vamos para o subponto 2, a fonte de vida abundante, né? Muito bom. Quem é o ladrão? Aí eu queria que você tocasse nesse versículo, que é um texto que é muito usado em pregações. E geralmente a gente vai direto para a interpretação dele, para a aplicação dele. Aliás, né? A interpretação para a aplicação dele, né? Isso, Dizendo que o ladrão é o diabo, é assim, o diabo, né? E aí você trouxesse esse esclarecimento, é o diabo, não é o diabo, né? E nesse mesmo versículo, né? Qual o contraste entre Jesus, que é o bom pastor, e esse tal ladrão? Tá certo. Meu pastor Josué, de fato, se a gente for observar do capítulo 10, o versículo 1, o versículo 5, 8, o próprio versículo de número 10 e o 12 vão descrever quem é esse ladrão, né? Nós sabemos que está no diabo toda a fonte de maldade, de perversidade. Geralmente nós nos apressamos e fazemos um contraste direto, né, entre Jesus e o próprio adversário, né? Só que, respeitando o contexto, ele está falando, por exemplo, se a gente lê aqui o versículo 8, todos quantos vieram antes de mim, Jesus fala, são ladrões e assaltantes, né? E ele vai dizer também no versículo 12, fazendo alusão ainda ao ladrão, ele chama de mercenário. E o mercenário, ele foge do lobo, ele abandona as ovelhas, ele não tem zelo pelas ovelhas. Então, considerando que o contexto do capítulo 10, esse ladrão, ele representa aquela liderança, né? Algumas pessoas que, de fato, se colocavam como líderes, e de alguma forma eles só dificultavam, né, prejudicavam. Hoje a gente vê muito isso, né? Extorquir da ovelha, enganar a ovelha. E fazendo um contraste, Jesus ele veio para dar vida. Então, te respondendo as duas perguntas, esse ladrão aqui, eram essas pessoas, né, que vieram para, de fato, atrapalhar mesmo, complicar, né, dificultar, arrancar a paz, enfim. O ladrão veio para matar, roubar e destruir, né? É claro que a gente não pode desassociar essas práticas do diabo. Sim, isso também é típico dele. Mas, respeitando o contexto, está falando dessa liderança má. As pessoas que eram más. Certo. Estava até me lembrando daquele texto, né, que Jesus disse que ele não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida, né, em resgate de muitos. Isso. E aí nós temos esse contraste, assim, no sentido de que, enquanto o ladrão, esse mercenário, esses que se aproveitam, né, eles vêm buscando serem servidos, buscando se enriquecerem, buscando se promoverem,
Isso mesmo. Jesus, pelo contrário, né? Jesus Cristo ele veio para dar, né? Ele veio para servir. Ele veio para se doar pelas ovelhas mesmo, muito né? bom, né? Pastor Josué, inclusive é interessante fazer até uma aplicação que hoje está muito nítido, né? Esse mau comportamento ainda dessas pessoas que de alguma forma estão personificadas nessa metáfora aqui, né? Do ladrão, né? Que eles matam, roubam e destroem. Então hoje, né? Trazendo para hoje, os escândalos são muito grandes, né? De pessoas que ainda que estão totalmente envolvidas com essa prática. Inclusive, elas são esse ladrão, esse mercenário aqui na metáfora, entendeu? O interesse deles pelas ovelhas é só em benefício próprio, né? É interessante ver isso, porque tem muita gente que se coloca como líder, muitas lideranças, muita gente abrindo igrejas, muita gente querendo puxando do povo, posições elevadas, e na verdade essas pessoas não têm amor. Não tem pelas amor. Almas perdidas, né? Pelos cuidam, pecadores, né? Não cuidam, verdade, não cuidam, isso mas mesmo. na hora de receber, Rapaz, né? Eles, São muito hábeis, né? as estratégias e tudo mais, né? Verdade. É claro que aqui nós não estamos condenando a questão das contribuições, né? Dessa parte financeira que é necessário nas igrejas, mas o pastor verdadeiramente, né, que tem Jesus como modelo, ele não está interessado somente nisso, né? Ele cuida da ovelha se ela tem ou não tem recursos. Isso. Ele faz. Inclusive nessa área de finanças, né, é muito abrangente, né, o assunto. O pastor, aquele que é verdadeiro, ele instrui a ovelha, ele não tenta extorquir, arrancar, como muitos desses fazem, né? Inclusive, hoje tem os profetas do Pix, né? Faça um Pix e eu oro por você, e daí por diante, né? Mas assim, num sentido mais também espiritual, Jesus também se referia a um tipo de liderança que eram falsos cristos, se faziam isso mesmo, falsos cristos, falsos cristos, né? Inclusive até a própria. Quer dizer, até, por exemplo, você pode ter uma pessoa que não explore financeiramente, que não busque, né? Essa parte, mas ele é um enganador, é um lobo que devora de uma outra forma. Em outras áreas, né? Que leva para o engano, para uma heresia, para longe de Cristo, né? Longe de Cristo, longe da vida em Cristo. Verdade. E agora vamos para o terceiro subponto, a fonte de amor. E eu queria trazer aqui como uma questão para a gente poder tratar esse subponto, é o seguinte: porque Jesus, ele mesmo se identifica como o bom pastor, né? E eu quero enfatizar esse bom aqui, né? O que ele quis dizer com essa expressão? Porque é diferente dizer só pastor, eu sou o pastor das ovelhas. Verdade. E eu sou o bom pastor, né? Eu acho que tem algo a ser observado aí. Riqueza. A gente começa logo enfatizando que Jesus, toda vez que alguém o chamava de bom, ele não aceitava, ele atribuía ao Pai, né? Por exemplo, em Lucas 18, versículo 19, um certo homem chega para ele, o chama de bom mestre, e ele fala, bom é só um, né? Que é Deus. Mas, de fato, Jesus, ele é o bom pastor, né? Então, a gente... Falta palavras para mensurar o tamanho dessa grandeza, né? Que ele mesmo atribuía ao Pai e que estava nele, né? Porque ele e o Pai eram um só, né? E, então, assim, meu pastor, eu quero considerar o que está no próprio versículo, que são os versículos 11 e 14, né, do capítulo 10 de João, que no 11 ele fala, eu sou o bom pastor e o bom pastor dá a vida, né, pelas ovelhas. No 14 diz que ele é o bom pastor e conhece as ovelhas e é conhecido por elas. Então, essa bondade é uma virtude muito característica, a prática de se doar. Alguém bom é alguém que se permite ao outro, que se doa.
Então Jesus ele era bom não só porque ele dizia ou porque ele conhecia, mas porque ele fazia, sabe? Ele se doar por nós. Né? Aquilo que está escrito em Efésios 5:2, que Paulo fala assim, que nós devemos andar em amor, assim como Cristo nos amou e se entregou por nós, né, como sacrifício e cheiro suave a Deus. Então, eu creio que essa bondade está muito ligada a essa entrega, capacidade de se entregar, de morrer por nós quando ainda éramos pecadores, né? Então, eu creio, né, é claro que a gente pode ampliar aqui o conceito, mas considerando o contexto, essa bondade é muito atrelada a essa ação de morrer por nós, né? Tão ruins que somos, né? E essa bondade, ser tão bom a ponto de cuidar da gente, de providenciar o que está faltando, não é verdade? E mais do que tudo isso, é morrer por nós. É muita bondade. Eliabe, vamos fazer um exercício aqui de raciocínio. Pense num pastor, literalmente, né? De ovelhas lá no Oriente Médio, né? Certo. Quais seriam as características, as qualidades de alguém que fosse empregado nessa função de pastor, né? Que ele poderia ser dito assim, esse daqui é um bom pastor? O que envolveria? O que ele teria? Que características, né, para que a gente possa trazer isso para os nossos irmãos? Pronto. A resposta que eu te dei agora, eu vou reafirmá-la e acrescentar. É assim, é a capacidade de ele, por exemplo, o senhor trouxe um exemplo, né, do campo, das ovelhinhas lá, é a capacidade e a força, assim, o compromisso, né, ali com a sua função, né, e de ele lutar pela ovelha, né? Vem um leão, né? Ele vai lá, sabe, lutar com um leão, como Davi fez, né? Um urso, enfim, livrar ela do perigo e colocar a sua vida. Se arriscar, né? Eu creio que... Para proteger. Eu creio, pastor José, que a gente pode conceituar que bondade em muitas nuances, certo? Mas a maior delas está no próprio texto. É ele morrer no meu lugar. Eu acho que aqui é o clímax, né, do conceito de bondade relacionado a ele, levando em conta o texto. Já pensou, tantas coisas boas ele faz. Por exemplo, se ele abre uma porta para mim, ele é bom, me livra, é bom. Tantas coisas boas, saúde, porque ele é bom. E para além de tudo isso, que já é muita coisa, é ele morrer pelos meus pecados. Isso até me emociona falar isso. Então, eu vejo que o versículo 11, ele responde, né? Entendeu? Eu estava me lembrando da parábola da ovelha perdida, né? Daquele pastor que tinha 100 ovelhas e ele foi contar no final do dia e percebe que está faltando uma delas. Ele ainda tinha 99 ovelhas. É verdade, Mas o que ele fez? Como ele era um bom pastor, um pastor amoroso, né? Isso. Uma fonte de amor, ele deixou aquelas amor, né? No abrigo, num local, né? Que tivesse talvez ao cuidado de algum dos seus auxiliares. Isso. E ele foi diretamente em busca da ovelha que se havia perdido. Então, o bom pastor é aquele. Inclusive, ele diz aqui, o texto diz que as ovelhas conhecem a voz dele, as ovelhas, né, como ele tem esse tratamento amoroso, as ovelhas, elas conhecem o seu pastor, elas procuram, né, ter aquela, aliás, elas têm aquela intimidade com ele e sabem que estão seguras com ele, que se chegar um estranho chamando-as pelo nome, elas não vão seguir, porque não vão ter confiança nele. Não, verdade. É importante entender isso. Coisa boa para se falar, né, a respeito da para se dizer. Isso, E eu entendo também quando ele diz eu sou bom pastor, é um convite
às pessoas naquele tempo, claro, aos que eu estava ouvindo, Sim, e a sim. nós que, né, hoje, a todos que durante o passar dos anos, séculos, foram lendo esta passagem, Uhum. foram ouvindo esta mensagem, pudessem confiar nele, né? Pudessem Provar e vede que o Senhor que é o bom. Senhor é bom, né? Então, quando ele diz, olha, eu sou o bom pastor, né? O pastor dá a vida pelas suas ovelhas, então venham para mim, venham ser minhas ovelhas, É né? verdade. E aí Essa ele... palavra bom, então, a gente às vezes não consegue conceituar de tão rica que ela é, né? Você fala assim, Jesus é bom. Jesus é bom, rapaz, aí tá tudo de bom mesmo, né? Toda fonte de bondade. E o Senhor falou uma coisa interessante, eu achei muito bom, que essa bondade é fruto do amor dele, né? Concorda? Fruto Sim. do amor, né? Essa bondade vem do amor de Deus, rapaz, é incrível. Sempre quando a gente diz assim, rapaz, coisa tal, eu experimentei, é boa, né? Nós Isso. estamos incentivando outras pessoas a também provarem, Provar, né? a ir aquele Experimentar, lugar, né? experimentar aquele lugar, né? Verdade. É claro que tem gente que diz que coisas boas, na verdade, não são boas, né? que quer enganar, quer levar a pessoa para o mal. Mas ele como, não, né? né, como o nosso Senhor Jesus, Não, ele tem um caráter santo, meu amigo, então jamais jamais. ele enganaria. Bom, Glória a chegamos Jesus. aqui ao final do primeiro tópico e a sinopse diz o seguinte. Aqui a sinopse, gente, é o resumo, né? Isso. É o resumo deste ponto. Jesus é a fonte da verdadeira vida, da vida abundante e de amor. Glória a Jesus. Podemos prosseguir, presbiteriado, para o segundo ponto? Podemos. Eu queria só acrescentar algo de bom. Você vê, né? Algo de bom, né? É que quando nós falamos de vida abundante, quanto mais nós nos aproximamos de Jesus, nós nos tornamos, né, pessoas boas, né? Que às vezes existem muitos cristãos que ainda guardam-se um pouco de maldade, né? Assim, que é claro que qualquer cristão que não vigiar, ele está sujeito, né? Mas quanto mais eu me apego a Cristo, eu me torno uma pessoa mais com essa virtude, né? Boa, né? Bom, sim, faz concorda? parte do fruto do Espírito, né? Fruto do Espírito, né? Se a gente verdadeiramente está sob a direção do Espírito Santo, né, ele vai gerar em nós essa virtude. É verdade. A virtude da bondade, né? Bondade, longanimidade, benignidade, né? É verdade. Que são três que eu vejo assim com muita no mesmo campo ali, né, Sim, de significado. Muito bom. Né? Bondade é aquilo que não causa o mal, né? Verdade. Então, se você disser que fulano está um homem bom, é uma pessoa que não faz o mal a ninguém. É verdade. Né? A benignidade é aquele que faz o bem. Porque tem gente que não faz o mal, mas também não faz o bem. Já a benignidade, ela faz com que eu produza coisas... É o fruto, né? É uma coisa que gera, né, o bem para outras pessoas. Você vai sempre esperar que aquela pessoa... E a outra palavra qual é? Longanimidade. Isso aí é ser longo em ânimo, né? A paciência, né? Ser bem elástico, né? Às vezes, né? Perdoador, né? Perdoador, Lá o Salmo 103 diz que o nosso Deus é um Deus longânimo também. É verdade, Longânimo. Salmo 103 fala que ele nos coroou de benignidade e misericórdia. Está lá. Verdade, né? Salmo 103. Muito bom. Vamos adiante. A vida abundante. Agora nós vamos conceituar mais esse negócio de vida abundante, que a gente fica falando vida abundante. E a gente vai, então, aqui ao entendimento do significado. Verdade. O conceito de vida abundante, não é? O primeiro subponto é esse. E eu quero lhe perguntar, afinal, o que é essa vida abundante? O que significa essa vida abundante mencionada por Jesus em João 10:10, que ele disse que vinha da vida com abundância? Muito bem, professor. Mais uma vez, a gente vai começar considerando o próprio texto e o contexto interno, né, do capítulo 10. Aí, reforçando, no versículo 9, ele é a porta da salvação, então a gente pode falar que essa vida abundante ela é a salvação.
A vida eterna. Isso, aí já tem vida eterna, que eu vou te falar o versículo. Certo. Estamos pontuando aqui. No versículo 9, ele é a salvação, é a porta da salvação. É a porta da liberdade, já falamos, é a porta do pasto, né? Quando chegamos aqui no versículo de número 28, interessante, né? Geralmente a gente não lê todo o capítulo, mas o 28 diz que ele nos deu a vida eterna, olha que lindo. Ninguém nos arrebata das mãos dele, né? Isso no versículo 28 do capítulo 10. E ninguém, e quem está nas mãos dele, ou quem passou pela porta, nunca perecerá. Certo. Então, é claro que a gente pode aqui ampliar, né, o conceito, mas olhando para o capítulo 10, que é a proposta, né, do autor, é que essa vida abundante, ela é a salvação. Ó, pode ler o 28, você leu aí? Como é maravilhoso, né? O 28, ele nos dá vida eterna, nós não iremos perecer e ninguém nos arranca das mãos dele. Para mim, eu já fico muito contente com o que está aqui no capítulo 10. Porque que bênção é maior do que a salvação? Que bênção é maior do que a vida eterna? Que bênção é maior do que o fato de nós sabermos que estamos seguros nele e ninguém nos arranca das mãos dele? Que bênção maior nós temos, né, para conceituar a abundância no capítulo 10. É claro que se a gente for para outros livros e cartas, a gente consegue ampliar, não é verdade? Consegue aqui alongar o conceito, mas olhando para o capítulo 10, é isso que eu te falei, é a certeza de salvação. Não tem coisa melhor, não. É a vida eterna em mim. É bom demais. Para mim isso aqui é tudo já. Glória a Deus. Amém? Muito bom. A vida, eu queria, né, assim que a gente reforçasse a questão desse conceito da vida abundante, porque essa palavra nem é tão mais em uso assim, né? Tem outras versões que trazem vida plena, não sei, eu não pesquisei, né? Não sei se você também conseguiu ver em outras versões. Vida plena é o conceito de plenitude, né? A coisa planificada, né? Completa, inteira. É isso mesmo? Sim. Você quer falar? Eu tô dizendo, eu não sei se em outras versões eu não fiz a leitura, se tem uma outra palavra para abundante, né? Sim. E a gente entende que é uma vida que não se esgota, né? A palavra e que Jesus diz, olha, eu vim dar uma vida inesgotável. A vida eterna, uma né? fonte. Então, assim, trocando em miúdos, é a vida eterna, né? Porque às vezes, Maliabe, as pessoas têm um conceito de vida eterna, muito aquela coisa depois da morte. Não. E não tem nada a ver, né? Claro que a vida eterna, ela se estende para depois da morte, mas ela já começa aqui e agora. O reino do céu está em nós, né? A vida eterna começa já no momento em que nós isso mesmo. somos levados a Cristo, somos trazidos a Cristo pelo Espírito Santo, né? Então nós ali somos já selados ali com o Espírito Santo, né? Isso, nós já somos presenteados, né, com esta vida eterna que começa no momento presente, no momento que nós estamos vivendo. Da conversão, né? Ali. É porque tem muita gente, Maliabe, assim, eu acho que é importante reforçar, que é crente, está em Cristo, mas ele vive uma vida de tristeza, de amargura, né? Murmuração. Não sei, não é a vida que Jesus veio dar. A vida que muitos cristãos estão vivendo, que muitas pessoas dentro das igrejas estão vivendo, muitas pessoas, é importante que a gente diga isso, sem querer aqui acusar A, o B ou C, mas é importante que cada pessoa reflita, será que eu estou vivendo a vida eterna? Será que eu estou vivendo essa vida com abundância? Senhor, se tu vieste dar esta vida
com abundância, por que eu não estou sentindo? Eu não estou experimentando, né? Muito Porque bom. vida abundante, ela vai, como até o nosso comentarista diz aqui, vai preencher, Ela vai refletir, atingir né? todas as áreas da vida do ser humano, Verdade. corpo, alma, espírito. Tem que refletir no meu hoje, né? Tem que... Exatamente. Então você recebe essa vida plena no homem completo, no ser humano completo, verdade, né? O seu espírito ele é revivificado, Isso. renovado, né? A Isso. sua alma ela passa a ter sede de Deus, fome Verdade, de Deus, né? Ela passa a desejar coisas mais excelentes, né? Isso. Do que as verdade. coisas efêmeras, e o corpo também ele é transformado pelas pessoas que viviam nas drogas, nos vícios, nas coisas. E hoje, né? E Deus tirou, libertou, Tirou, e essa pessoa hoje tem até mais saúde, né? Saúde, vigor, Vigor, né? E Deus tem abençoado de uma forma. Aí, como diz aqui, 2 Coríntios 5:17, né? Aquele que está em Cristo. Nova criatura. Eu me lembrei de um colega meu, de um amigo meu, que quando ele era do mundo pregresso, né? Vida pregressa, e nessas mesmas características que o senhor falou aí, né? Uma vida bem nas drogas e tal. Ele se converteu e aí nós começamos a andar junto, e aí ele começou a andar com meus amigos pastores, né? E aí tem os banquetes, tem as festas, os cultos. Aí ele falou assim uma vez na mesa, ele muito bonito, né? Muito bem corado, já vigorado, falou assim: rapaz, essa aqui é a lei. Glória, né? Essa aqui é a lei. Porque lá no mundo tem a lei, né? A lei da maldade, enfim. Mas ele vem naquele ambiente todo de fartura, né? Ambiente assim de celebração. Saudável. Isso, celebração. E ele falou bem alto assim: rapaz, essa aqui é a lei. E o Salmo 23, rapaz, ele diz, né? Preparas, né? Uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. É verdade. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice Deus traz um cálice transbordante, né? Esse cálice ali é uma figura muito bonita dentro do Salmo 23, né? É verdade. Porque aquela pessoa que está preparando a mesa serve ali com fartura, com abundância, que o cálice transborda, verdade, né? E aí ele certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias. Mas olha que vida abundante. Certamente que a bondade, assim, e a misericórdia me seguirão. Não é a gente que segue elas, né? Elas quem nos seguem. Isso aqui também a gente pode colocar como vida abundante, né? Eu me lembrei de um corinho, né, que a gente cantava antigamente, que dizia assim: mesa preparada, cabeça ungida, cálice transbordante, isso é que é vida. Olha aí. Isso é que é vida. Isso é que é vida abundante, né? Glória a Deus, Que bom, viu? Tem gente vivendo a vida miserável, né? Tem. A vida abundante também influencia a família. E aí eu quero, né, que você traga aqui sobre como é que a vida... esta vida dada por Muito Deus, bem. ela transborda, ela atinge não só o indivíduo, né? Mas aos que estão ao seu redor, a família. Muito bom. É importante a gente frisar que como é que essa vida abundante ela afeta a família, né? Ela alcança a família. A família precisa estar no mesmo propósito, né? É importante dizer isso, quando fala de família, ela precisa estar no mesmo propósito para que ela possa alcançar essa vida abundante, porque é interessante a gente notar que a vida abundante, ela está muito ligada à pessoa do indivíduo nas suas responsabilidades, né? Por exemplo, salvação, vida eterna, né? Segurança em Cristo. Isso vai depender muito, conforme estamos estudando, do nosso relacionamento com Cristo. Como é que isso pode se estender à família? Se toda a família estiver nesse mesmo propósito. É claro que, através de um indivíduo, né, Deus pode... a bênção pode abarcar toda uma casa. Isso pode acontecer. Inclusive aconteceu em Atos 16, né? Lá um carcereiro e um projeto de salvação. É claro que ali também tem implicações, né, de livramento, é claro, mas também de salvação, né? E através dele
a sua família vai ouvir a palavra, o evangelho e também serão salvos. Então eu poderia dar muitos exemplos aqui, também de abundâncias, farturas. Deus pode abençoar uma família por meio ali do cabeça, né? Por meio de algum indivíduo, que aquela família é toda abençoada. Eu me lembro que um amigo meu estava passando dificuldade, ele é a família. E ele era muito inteligente, passou no concurso público. E toda a família foi abençoada através desse concurso. É uma bênção. E isso acontece em várias áreas. Agora, quando nós trazemos para a vida abundante, de acordo com o que estamos estudando, vida eterna, salvação, é importante a gente frisar, né, a responsabilidade de toda a família, né, cada indivíduo ali junto e fazendo o corpo, né, só para que possam viver a vida abundante. Não é como na época de Paulo, né, que o carcereiro ali era o patriarca, o chefe da família, né? O que ele dizia, os outros tinham que seguir. Hoje nós temos realmente... Está um pouco diferente. O modelo de família é um pouco diferente, né? Diferente, tá? Mas, de qualquer forma, é importante dizer que quando uma pessoa crê em Jesus, uma porta de salvação se abre naquela família. Muito bom. É muito importante dizer isso. Eu tenho experiência na família da minha esposa. Nem todos creram, mas vários. Ela foi a primeira. Olha, né? aí, coisa boa. Depois dela veio a irmã, depois veio a mãe, olha o aí, pai, maravilha, rapaz. algumas irmãos, tios, tias, né? Então, não só me referindo a pai, mãe e filho, mas a porta de salvação pode se abrir para aquele núcleo familiar, aquele grupo familiar que envolve, né, não somente uma das famílias, mas as famílias daquele mesmo grupo, né? Isso, como a gente diz, família Saraiva, família Lima, família... Aí envolve, né? E vai se estendendo, né? Isso. Muito bom. Esse lado cultural que o senhor frisou é importante. Naquela época tinha muito disso também, né? Hoje as famílias estão muito fragmentadas, né? Hoje com conhecimento, né? E com as filosofias, com as ideologias, enfim, são muitas nuances que às vezes... Mas quando alguém vê assim, ó, né? por exemplo, uma família que alguém aceitou Jesus e a vida dele foi transformada, aquele impacta a vida dos outros. Demais. Eu tenho um exemplo aqui na sede de um rapaz que, né, aceitou a Cristo e Deus tem abençoado tanto aquele irmão, aquele jovem, que hoje é um senhor, já casado, já tem filho, né? E é de impressionar como Deus tem abençoado ele tanto espiritualmente quanto na área financeira. Ele tem prosperado, né? Que tem chamado a atenção de outras pessoas, da família dele, de outros amigos que antes, né? Que eram conhecidos dele. Muito e hoje vê como o Senhor... E assim, as pessoas, rapaz eu quero esse Jesus também. Coisa boa, Eu quero esse bom pastor também, né? Glória a Deus. Está cuidando do fulano, vai também cuidar de mim, cuidar de nós. Rapaz, que maravilha, viu? A gente tem que crer assim, a gente, né? tem que ver que funciona. A Bíblia funciona. Né? Não é só um amontoado de textos religiosos, de historietas, tal, né? Como o mundo quer fazer crer. Que são mitos, né? São histórias fantasiosas. Mas a gente tem que ver que isso daqui pode ser transportado, né? Desse livro para a vida real, através da nossa fé em Cristo, quando nós cremos nas promessas de Deus, isso também se cumpre em nossas famílias, nossas casas, né? Inclusive, é bom a gente atentar para o texto que ele coloca aí, para aquilo que aconteceu com o carcereiro. É bom a gente dar uma lida melhor, porque às vezes, uma lida superficial, a gente vai muito frisar a questão do livramento, né, da espada de Roma, a respeito do que aconteceu lá, né? Só que se a gente fizer uma leitura bem acurada, ali tem aspecto mesmo de salvação, salvação para a vida eterna. Não é só salvação da espada romana por conta dos presos que ele achava que tinha fugido, né? Ele ficou preocupado e até se matar, né?
Aí foram que os apóstolos disseram, não faça isso. Ali, se fizermos uma leitura muito profunda, considerando os aspectos... Eu acho tão interessante, aquele homem perguntar o que eu devo fazer para ser salvo. Pronto, essa pergunta aí é muito rica. Mas vamos adiante, que nós não temos tempo. Diversas bênçãos provenientes da vida abundante. Né? A nossa pergunta aqui é: o que acontece quando passamos a ter um relacionamento pleno com Cristo? O que é que acontece? Nos tornamos uma nova criatura, né? As coisas velhas elas ficaram para trás e essa novidade de vida, né? E essa pergunta ela é intrigante, por quê? Porque Paulo escreve aos Filipenses, no capítulo 1, salvo engano, versículo 29, ele fala para os filipenses que nós recebemos uma graça, não somente para crer em Cristo, mas também uma graça, né? Uma graça para sofrermos por Cristo. Então é bom colocar aqui, porque a pergunta é intrigante, né? O que acontece quando nos tornamos, né? Quando aceitamos a Cristo, né? Assim, quando passamos a ter um relacionamento. Nós iremos usufruir dessa abundância em meio às adversidades. Porque sofrer por Cristo, sofrer pela causa de Cristo, vai nos trazer muitas experiências na vida, momentos difíceis. Agora, não devemos esquecer que em Cristo nós abundamos, a vida é abundante. A gente não vai parar para ficar lamuriando, murmurando, contristados, permanentemente tristes, não. A abundância está aí. Está onde? No fato de, mesmo nós tendo que sofrer por amor a Cristo, nós nunca deixaremos de viver a abundância, a providência, o escape, a convicção de que nós não estamos só e de que nada nos tira essa alegria. Muito bom. Há muitas bênçãos, como diz o nosso pastor João. É muita bênção. É muita bênção. Mas, professor, mas o senhor entendeu aqui? Sim, entendeu, entendi. Né? Porque eu sei que você destacou aí algumas bênçãos, mas tem porque faz parte do... Porque às vezes a gente até... Alguém chega no Evangelho e se nós não compreendermos direito, a pessoa vai pensar que é só... Mas tu sabia que eu tenho um conceito de bênção, Eliabe? Eu tenho um conceito de bênção, eu acho que você tem, todo cristão maduro já entendeu, né? Que bênção não é necessariamente só a questão da fartura, entendeu? Da prosperidade. Verdade. Bênção é aquilo que Deus nos dá, tá entendendo? Às vezes, no pouquinho que a gente tem, se a gente entender que foi uma dádiva divina, que foi o Senhor que nos concedeu, Amém. A gente se alegra muito mais do que o milionário se alegra com coisas que ele tem, né? Que ele talvez nem dê valor, que para o pobre é muito grande, mas às vezes você tendo um pouquinho, você se alegra muito, porque você sabe que foi Deus que lhe concedeu. Verdade. Né? E às vezes até o sofrimento pode ser uma bênção. Até um problema físico, uma enfermidade pode ser uma bênção. Pode ser, é verdade. Né? Porque a gente às vezes olha muito a bênção pelo lado positivo, mais assim, positivo, de saúde, de prosperidade, conquista, de posições, né? E às vezes nem é. Verdade. Às vezes aquilo é um problema, uma maldição, né? É verdade. Então a gente precisa entender que bênção é aquilo que é dado por Deus, que a bênção do Senhor, ela enriquece, não traz dores, não traz sofrimento, não traz, né, tribulações. E aquilo que você às vezes... Por exemplo, estamos chegando no final do ano, né? Em muitos ambientes de trabalho as pessoas estão se cotizando para fazer um famoso bolão aí, para jogar aí na Mega Sena. Né? Lá no meu trabalho as pessoas sempre fazem. Eu disse, não, gente, eu não participo. Eu tenho medo nem de perder, eu tenho medo de ganhar. Porque se eu ganhar, talvez eu me desvie, talvez eu deixe minha esposa, minha família, talvez eu perca, né, o meu objetivo, meu propósito de vida.
Então, bênção é aquilo que Deus nos dá. Seja pouco, seja muito, né? Seja grande, seja pequeno, é dado por Deus, é bênção. Está entendendo? É bênção. A gente tem que entender essa sua fala, né? Porque se nós não entendermos assim, a gente não vai entender o que Paulo... por exemplo, a vida de Paulo, né? Tudo que ele passou. Então, nós temos que entender nessa perspectiva aí da sua fala, né? Que Deus ele nos abençoa, Deus ele conhece todas as coisas. E esses momentos que nós passamos, realmente é para a gente aprender, né? Para a gente, lá na frente, contar aí as experiências, né? Uhum. Né? Coisa boa, né? Muito bom. E as maiores bênçãos, elas, na verdade, nem tem preço, né? Não tem, Porque, por exemplo, a vida eterna, a salvação, Não a paz com Deus, isso Alegria, o dinheiro não né? pode pagar, né? Não pode pagar. Sinopse do segundo tópico é: a vida abundante prometida por Jesus preenche as esferas do corpo, da alma e do espírito do ser humano. Prosseguindo, presbítero Eliabe, nós vamos agora para o terceiro e último tópico, que é o que identifica a vida abundante, né? Como é que nós vamos comprovar, né, que a pessoa, que eu, que você, que qualquer pessoa realmente desfruta dessa vida abundante? E aqui o nosso comentarista ele traz algumas coisas, né? Primeiro é a alegria do Senhor. Eu queria que você nos falasse sobre o que essa virtude da alegria ela mostra, né? O que isso prova a respeito da vida abundante. A alegria do Senhor, ela é a nossa força, né? Está escrito. E isso implica, pastor Josué, em contentamento, em gozo, né? Em regozijo. É interessante nós diferenciarmos o conceito de alegria terrena. Se você for em qualquer dicionário no Google, a alegria ela é momentânea, de momento. É uma conquista, é alguém que passou no concurso, né? Aquele São momento. momentos felizes, né? Aí ela está assim, só que essa alegria aqui é uma alegria que estabelece em nós um estado permanente, né? Um espírito permanente, né? De alegria. O apóstolo Paulo fala sobre isso, né? Regozijai-vos no Senhor, alegrai-vos sempre, né? Ele fala isso na sua primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16, né? Alegrai-vos sempre, né? Isso é muito bom. Então a alegria é esse contentamento, é esse regozijo. De fato, é essa força, a alegria do Senhor é a nossa força, que nos impulsiona, né? que nos faz caminhar. É um bom ânimo, uma boa disposição. É uma né? boa disposição, né? É algo assim que, agora detalhe, ela só vem realmente do Senhor, né? Paulo fala aos Romanos, capítulo 14, verso 17, deixa eu conferir aqui, que o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é justiça, aí está lá, paz e alegria no Espírito Santo. Então, vem dele, né? Fica melhor a gente entender o conceito quando a gente entende que ele é essa fonte de alegria. Essa alegria é diferente da alegria do mundo, que é momentânea, né? que é passageira. A alegria do Senhor, ela é constante. Não é aquela coisa do entretenimento, do gracejo, né? Não. Mas é uma predisposição, como o senhor bem falou, um ânimo, uma força. É porque as palavras elas vão ganhando novos significados ao passar do tempo, né? Verdade. E a gente tem que distinguir que a Bíblia, esse texto, foi escrito há milhares de anos atrás. Isso. E a palavra alegria tinha um outro sentido, né? Como a gente está dizendo aqui, de um ânimo sempre
pronto, sempre prontidão, disposto, muito né? boa, prontidão. Sempre disposto. Boa. A gente vê, por exemplo, que Paulo, vou até usar uma palavra que eu acho que nem tem nos dicionários, era imparável, né? Muito bom. Imparável. Verdade. O homem na prisão, Mas mas a palavra do Senhor não está presa. Aí pá. Rapaz, que alegria. Né? Só pode vir do Senhor. E uma das cartas, a carta aos Filipenses, né? Que é a chamada Carta da Alegria. Carta da Alegria. Foi escrita na prisão. Né? Isso. Foi escrita na prisão. Muito bem. Então nós temos que entender que a alegria é essa força né, que sempre está nos mantendo ativos. Um contentamento, eu diria, permanente, né? Quando eu falo permanente, isso não nos isenta de... Que é sempre bom falar, né? Que não olha as circunstâncias? Claro, né? Mas é algo assim que o Espírito Santo vai nos dando, né? Eu gostei muito da tua fala, né? Essa prontidão, é o Espírito Santo que nos prontifica, né? Em meio a tantas... Estava lendo o Salmo 51, e tem um versículo lá, é o versículo 10 e o 11... Não, o 12, né? Mas do 10, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Olha aí. Renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação, né? E sustém-me com o espírito voluntário. Glória né? a Deus. Então nós precisamos entender que o crente, ele é dotado desta virtude maravilhosa. Então, se verdadeiramente nós experimentamos a vida abundante, né? Nós vamos ter esta força que vem de Deus, que nos motiva a sempre estar caminhando, a sempre estar indo muito adiante, né? Embora as circunstâncias sejam adversas. Isso, só ler para fechar aqui, Romanos 15, 13, inclusive eu abordei isso na doutrina, né? Na última doutrina lá no Campo do Jordão, a gente falou sobre Romanos 15, e fizemos uma exposição do versículo 1 ao 13, e o 13 me chamou a atenção, porque diz assim: e o Deus da esperança encha vocês de toda a alegria e a paz na fé que vocês têm, para que sejam ricos em esperança no poder do Espírito Santo. Tanta informação esse versículo tem. Então, de fato, é Deus quem nos enche de toda a alegria. Amém. Olha que coisa maravilhosa. Então, assim, a alegria, ela é como aquele balão, né, que tá cheio. E às vezes vai secando. Então, quando a gente se sentir assim, a gente clama como Davi, né? Pronto. Senhor, torna a dar-me a alegria da tua salvação. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. E o crente não dá para caminhar se ele não estiver com essa graça. A outra coisa que identifica a vida abundante é gratidão por tudo, né? E aí eu quero que você fale da importância da gratidão, dessa virtude que ela mostra na vida do cristão. Meu pastor, eu não sei se o senhor já leu o Salmo 5, certamente já leu. O Salmo 50 e o versículo 23 diz assim, ó: a gratidão, porém, é um sacrifício que de fato me honra. Então, quando nós somos gratos, isso, é o 50, o versículo, quer dizer, Salmo 50, verso 23, né? Verso 23. Confere? A minha versão é outra aqui. Como é que fala a tua versão? Aquele que oferece sacrifício de louvor me glorificará. Pois é, a minha é a NAA. Diz assim: a gratidão, porém, é um sacrifício que de fato me honra. Então, quando eu sou grato, eu estou honrando a Deus, né? Eu estou honrando a Deus. Tem aquela passagem bíblica que o nosso pastor sempre fala, nosso pastor João Gonçalves Mendes, né? Que é Colossenses 3:15, né? E a paz de Deus, né, para a qual foste chamados em um só corpo, domine em vossos corações, né? E sede agradecidos. Então, a gratidão, ela me faz uma pessoa melhor, que reconhece. Hoje eu passei o dia hoje meditando em Colossenses 1:12, quando Paulo ele agradece a Deus pelo fato de Deus ter nos feito idôneos. Idôneos a quê? A participar da herança
dos santos da luz. Essa palavra idôneo, a gente vai estudar ela no grego, é a mesma palavra que aptos. Deus nos fez aptos ou suficientes. Olha que coisa linda. Então, a gente tem que agradecer a Deus por reconhecer aquilo que Ele fez. Concorda? Uhum. Então, a gente poderia ler outros versículos, né, mas o tempo talvez não permita. Mas, por exemplo, aqui, ó, se a gente lê Colossenses 3,17, e tudo que fizerem ou disserem, faça em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus o Pai por meio dele. Primeira de Tessalonicenses 5,18, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus para convosco em Cristo Jesus. Quando eu dou graças, eu estou fazendo a vontade de Deus. Né? Percebe? A minha resposta ela foi dentro da Bíblia, mas claro que a gente pode aqui estender, né? Não, mas foi correta. Entendeu? E assim, é exatamente isso, né? Quando a pessoa ela foi transformada, experimentou mesmo, né, esse novo nascimento, usufrui já da vida eterna, a vida em Cristo, a vida abundante, ela não pode ser uma pessoa insatisfeita. Ela não pode ser uma pessoa murmuradora, né? Você vê um crente murmurando, reclamando de tudo, né? Porque eu vejo, irmã Eliabe, que a murmuração, essa reclamação, essa maledicência, não é? Maledicência. Reclama do tempo, porque está fazendo calor. Quando está fazendo frio, quando está chovendo, reclama da chuva. Que está frio demais, né? Demais, que a chuva está tal, isso, assim, está chovendo demais. Quer da comida que está na mesa. Exatamente. Né? Tudo a pessoa, ela vê o copo pela metade. Aquela metáfora do copo cheio, do copo vazio. Não transborda nunca, né, gente? Assim, nunca está satisfeita, né? Então ela assim, tá faltando alguma coisa, né? E primeiramente que isso é totalmente desagradável a Deus, como você citou aí o Salmo 50, versículo 23, né? Isso, né? Uma coisa que não agrada ao Senhor, e também é um sinal de que, é um sintoma de que essa pessoa possivelmente ainda não é nascida de novo. Muito bom. Ou se for um cristão realmente assim, talvez imaturo, né? Eu vou dizer menos assim, pelo menos assim, dar esse desconto. Tá certo. Imaturo, né? Então a gente tem que ser mais agradecido, né? Verdade. Agradecer ao Senhor por tudo. Eu tenho uma compreensão, Eliabe, que o ser humano, nós como ser humano, como pessoa, nós não temos nada de nós mesmos. Tudo vem de fora. É verdade. Tudo você precisa de alguém, de algo, tá certo? Que está fora de você. É verdade. Para você sobreviver nesse mundo, né? A comida o seu corpo não produz, você tem que ter. E para você ter, tem que ter alguém que produza, alguém que cultive, alguém que venda. É verdade. Né? E outra coisa, mas se também, por isso que é importante a gente agradecer durante as refeições, né? Até aquele momento de gratidão, porque Deus, em última instância, é o provedor de toda a vida humana na Terra. Não só a vida humana, de toda a vida na Terra. De toda a vida, né? Ele. Porque há bilhões tanto de seres humanos quanto de toda espécie de animais, de seres vivos. Né? E é Ele quem cuida diariamente, Deus, né? Rapaz, diariamente Deus cuida. E o próprio ar, né? Que a gente não paga nenhum imposto, né? Para respirar. Os homens ainda não estão cobrando, então não. Mas a gente precisa entender o fôlego de vida. Não é o próprio fôlego, não o ar. Que sem isso, as pessoas não dão valor, muita gente não dá valor. Nem agradece por isso, né? Mas, Senhor, muito obrigado por cada respirar, porque é uma dádiva de Deus, né? Isso vem de fora de nós. E se for cortado esse suprimento, morreu. Já por isso que o apóstolo Paulo, especialmente ele, mas claro, outros autores, vez por outra, eles estão nos recomendando a nós rendermos a Deus ações de graça, por tudo. Né? Tem uma frase, meu pastor, só para me encerrar minha fala nesse ponto,
eu acho ela forte, mas eu não sei como é que o senhor vai encará-la. Que ela diz assim, ó, que a gratidão é a mãe de todas as virtudes e a ingratidão é a mãe de todas as mazelas. De alguma forma faz sentido, porque alguém ingrato, ele atrai para si muita coisa ruim, sabe? É só importante fazer a distinção também, assim, não é que a pessoa grata ela seja conformada com algo que não está bom, que não está, né, satisfatório. Mas ela se contém, né? Mas a pessoa, ela deve sim buscar suas melhorias, buscar o seu progresso, né? Deus deu as condições para isso, né? Mas a cada etapa agradecer, celebrar, né? Louvar o Senhor. E isso Deus se agrada, né? E vai abençoando mais ainda, né? Também se ele não der, a pessoa agradece também, pelo que tem recebido, né? É muito bom. Muito bom. Terceiro e último tópico, a vida no Espírito, vida de oração. A gente pode dizer que um crente que tem a vida abundante, ele viva sem cultivar uma vida de oração, uma vida de busca da presença de Deus. Eu considero que é impossível, porque tem uma frase muito forte que diz que a oração ela é o oxigênio da alma, né? Então, eu creio que a oração, a meditação na palavra diariamente, e como também um jejum, uma vida consagrada, isso de alguma forma nutre a vida abundante, né? Isso de alguma forma valida, né? Consolida, né? A permanência, conserva esse estado permanente de contato com Deus. Eu creio que é por meio disso. Eu não acredito que um crente que me diga que viva uma vida abundante, ele não tenha uma prática de orar, uma oração. Eu não acredito. Não tem como, concorda? É alguém que não tem contato com a palavra, com a oração, e diz que tem, e arrota dizendo que tem uma vida abundante. E aqui está, o capítulo 10, estamos aqui nos finais, né? O capítulo 10, o conceito de vida abundante que está ali, meu pastor, ele desmonta os conceitos, né, de muitas pessoas a respeito do que é uma vida abundante. Concorda? A vida abundante ela não é só as conquistas materiais, né? Como muita gente pensa que é ter isso, é ter aquilo, enfim. Claro que isso faz parte, né? O suor do seu trabalho, da sua conquista, né? Mas isso preenche o material, o corpo, né? Isso, Mas o conceito de João 10 e 10 lá, é que vida abundante é muito mais profunda, espiritual, né? Então, a vida do Espírito, essa vida abundante é regada de oração, para te responder aqui. Eu considero, Maliabe, que o crente que não ora, a pessoa que não ora, né? É uma pessoa arrogante. Tu acredita? Não acredito. Não é humilde é o que ora. Por quê? Porque o que ora, ele muito sabe bom. Que ele é dependente. Muito bom essa né? fala. Que ele precisa de ajuda, de graça, de misericórdia, de socorro, né? E se ele não ora, eu não entendo em que o crente que não ora, ele está confiando. Das duas, uma, ou ele não se importa, né? Que é o caso de muita gente, não se preocupa, não está nem aí, né, com a sua vida espiritual, não cultiva a sua vida espiritual, não tem a preocupação com isso, ou ele, no mínimo, é uma pessoa arrogante que diz assim, eu me garanto, eu confio em mim, eu sei que eu me garanto, eu não preciso cheio disso, sabia né? Que é cheio disso. Isso, é verdade, a gente precisa entender, né, que a humildade, a oração, né, é um exemplo de uma pessoa verdadeiramente humilde. A pessoa que ora é uma pessoa que sabe que ele não tem capacidade por si mesmo de vencer o pecado, né, de vencer o mundo, a vontade
pessoal, a vontade, como é que a gente diz assim, né? A força de vontade humana, ela é muito volúvel. Hoje a pessoa, né, hoje a pessoa está com a vontade de ser crente, de fazer, de acontecer. Amanhã o negócio é diferente. Então, por isso que é importante a pessoa estar sempre ali na oração, na dependência de Deus, né? Buscando ao Senhor. Muito bom essa fala. Até porque a vida abundante, ela não é uma falsa, vamos dizer assim, alguém que se exalta, né? Um falso altruísmo, não sei se a palavra seria essa. Ela mantém a constância. A vida abundante não é hoje você está em cima e amanhã está embaixo, né? No sentido da espiritualidade, né? Acorda, vai dormir salvo, aí acorda desviado, né? Não tem esses picos, né? Que alguém... A vida abundante, ela mantém aqui um padrão, um equilíbrio, pé no chão, uma convicção ali em Cristo. Por isso que é a vida reta, né? É a vida reta. Retidão quer dizer justiça, mas também tem um sentido de algo que não é... Vida abundante irregular, é vida reta, é vida reta mesmo. A vida. E ainda eu queria só acrescentar uma coisa que eu me lembrei sobre essa importância da vida de oração, da vida no Espírito, né, como um sinal de vida abundante, né, do famoso C.S. Lewis, tem até aqui. Muito bom. Cristianismo Puro e Simples, né? Muito bom. Que ele fala de uma coisa que a gente, assim como a temperatura ambiente, né? Ela interage com o nosso corpo. Está quente, né? A gente sua, a gente sente calor, né? E quando está frio, a gente treme, a gente precisa se proteger, que a gente é contagiado. Então, assim como você se aproxima, por exemplo, você está num momento do tempo frio, né? Se aproxima de um ambiente quente, de uma lareira, de uma fogueira. Sim. Aquele calor, ele vai te aquecer. Né? Assim também é como a gente está buscando ao Senhor. Né? Então, se a gente se afasta daquele de ambiente, Deus, né? Se a gente se afasta de Deus através da negligência, da oração, da arrogância, da leitura da palavra, né? Tentando se garantir a si mesmo. É verdade. Então, a gente automaticamente vai perder essa influência positiva e aí pode haver um naufrágio na fé. Né? É verdade. Você pode naufragar na fé. Meu querido, vamos à sinopse do terceiro ponto. O que identifica a vida abundante são a alegria do Senhor, a gratidão e a vida cheia do Espírito. Eu queria, irmã Eliabe, agradecer a Deus, em primeiro lugar, a você pela participação, né, nesta aula, neste bate-papo sobre essa temática. Pedir a você que fizesse as suas considerações finais, sua conclusão, a sua despedida aí dos nossos irmãos. Amém. Eu quero ser grato a Deus, né? Foi falado aqui sobre gratidão, eu quero começar agradecendo, né, ao Senhor, a Deus pela oportunidade de estar aqui, também a sua pessoa, né? Pessoa que a gente tem assim muito prazer em estar perto, né, aprendendo, ouvindo. E a respeito de tudo que a gente abordou aqui, eu quero, né, me direcionar aqui aos nossos amigos, né, que irão certamente assistir esse vídeo, que Deus possa continuar nos abençoando grandemente, que nós possamos sempre pedir a Deus essa vida abundante, né? Então assistam, façam suas pontuações, comentem, né? E certamente juntos nós vamos crescer, né? Na graça, no conhecimento, e tudo isso é a vida abundante, né? Crescer na graça e no conhecimento, de alguma forma, caracteriza essa vida abundante. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Meu querido, a alegria é sempre nossa, viu? Muito obrigado pelos seus comentários. Com certeza trouxe... Aprendi mais com o senhor aqui nessa aula. Trouxe, a gente aprende um com o outro, né? Tá certo. E os seus comentários realmente trouxe riqueza, enriqueceu bastante aqui o nosso estudo. E creio que edificou aos nossos irmãos ouvintes. Tá certo? Que o Senhor te recompense. Obrigado.
te dê mais graça, mais sabedoria, continue a usar a sua vida, né? Abençoe a congregação. Amém. Um abraço para os irmãos do Campo do Jordão. Olha aí. Um abraço também para os irmãos do Campo do Jordão. Amém. Meus queridos, nós queremos finalizar agradecendo a Deus, em primeiro lugar, o presbítero Eliabe, agradecer a vocês que permaneceram conosco. Eu queria pedir a você uma interação aí, que você pudesse colocar nos comentários algum motivo de gratidão. Estamos chegando ao final de mais um ano de 2024. Não sei por que lutas, ou por quais lutas, né, você passou neste ano, mas certamente Deus te abençoou. E aí coloque o seu testemunho. Sou agradecido a Deus por isto, por aquilo, tá certo? E assim você estará nos ajudando na promoção deste vídeo, deste conteúdo, e o YouTube vai entender que este conteúdo é relevante, é importante e vai entregá-lo para mais pessoas, tá bom? E assim nós estamos encerrando. Dizer que falta só mais uma lição, né? E vamos concluir as lições deste trimestre e já estamos aqui nos preparando, viu, gente? Para as lições do próximo trimestre, que se inicia no início do ano de 2025. Uma temática também maravilhosa, muito teológica, né? Essa que nós estamos estudando atualmente, elas são mais práticas, né? Verdade. Para a vida prática. E esta aqui, elas são mais teológicas e são apologéticas. Tá bom? Estamos aqui nos despedindo. Deus abençoe e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Amém.